Às 06 ou 12 da manhã de 3 de junho de 2025, tudo começou. Sobre a tundra ártica, sirenes soaram repentinamente, um sinal de alarme na base aérea de Elmendorf, perto do Alasca. Em menos de 4 minutos, uma chuva de fogo caiu sobre a base, 42 mísseis balísticos russos de médio alcance e 6 blocos planadores hipersônicos lançados de instalações móveis na Sibéria romperam a atmosfera e miraram no coração da dissuasão estratégica americana um hangar com 8 bombardeiros Stealth B-2 Spirit. O primeiro ataque foi impecável. À primeira vista, foi parcialmente bem-sucedido. 2 delas atingiram os alvos com precisão, destruindo 2 B-2 com um valor total de mais de 4 mil milhões de dólares. As explosões lançaram bolas de fogo a mais de 90 metros de altura, ferindo 11 militares, danificando estações de radar e interrompendo o abastecimento de combustível. O sucesso terminou aí. Os sistemas americanos de alerta precoce e defesa Patriot e TAAD, apesar da sobrecarga, conseguiram interceptar a maioria das ogivas. Estas estavam em abrigos alternativos ou nem sequer se encontravam na base, pois estavam a participar em voos de treino. E o mais importante, os Ewara mantiveram a sua capacidade estratégica de ataque. As telas das televisões exibiram notícias de emergência. Na neve da tundra, imagens de satélite mostravam colunas de fumo e abrigos em chamas. Embora não assustada, a sociedade americana ficou chocada. Uma onda de indignação começou. O almirante Charles Hunt, das Forças Estratégicas da Marinha dos Ebimés, declarou ao vivo: "O primeiro ataque sempre parece ousado, porque ainda não se sabe do que somos capazes em resposta." Era um sinal, não era apenas um comentário. Por trás do ataque estava um erro estratégico de Moscovo. Afinal, num contexto tão ousado, perdeu para a tríade nuclear americana e os seus principais aliados, e a Rússia apostou em cegar e decapitar um deles. Pelo dano causado no valor de 600 milhões de dólares, teve de pagar um preço muito mais alto. Ativou forças estratégicas e colocou em estado de alerta a Força Aérea, a Marinha e o Comando Cibernético, e o Pentágono entrou em estado de alerta máximo. A decisão foi tomada já ao meio-dia do mesmo dia e operações de retaliação foram iniciadas. O BSH considerou o ataque como uma transição para um novo nível de ameaça, segundo fontes de inteligência. É verdade que um passo tão perigoso foi motivado pela posse. Segundo analistas da Rand Corporation e da Stratfor, o lado russo contava com um ataque relâmpago no âmbito do conceito de contenção ensurdecedora, negar ao adversário a capacidade de lançar um primeiro ataque. Isso supostamente deveria dar ao Kremlin espaço para negociações em condições mais favoráveis, especialmente no contexto da situação agravada na Europa Oriental e no Médio Oriente. O resultado foi o oposto. O ataque não só não destruiu o poderio militar dos Inequator, como também demonstrou aos aliados de Washington de Londres, a Tóquio, que os Estados Unidos estão prontos para responder com rapidez, mesmo em caso de ataque direto ao seu território. Enquanto os hangares ardiam no Alasca, nas profundezas da terra, nos quartéis generais da NORAD e do CENTCOM, já se traçava um plano de vingança com base em satélites, rastros térmicos e interceptações de rádio. E aqui é que vos pergunto, telespectadores, como acham ela poderia ter calculado as consequências com antecedência? É possível que esta tenha sido uma tentativa desesperada de recuperar a iniciativa estratégica. Os comentários mais bem fundamentados serão publicados na próxima edição. Escrevam a vossa opinião nos comentários. Enquanto isso, a situação se agravava. O preço do petróleo Brent ultrapassou os $100 por barril e o índice Dow Jones caiu drasticamente 3,5%. Israel colocou suas forças em estado de alerta, temendo se envolver em um grande conflito. A China, por outro lado, manteve-se em silêncio, mas analistas notaram um aumento acentuado na atividade de seus satélites de reconhecimento sobre o Ártico e a Sibéria Oriental.
O controle da situação ainda estava nas suas mãos, e os EUA pretendiam mostrar isso, e a ordem global tremia à beira do abismo. Quando a poeira das explosões ainda pairava sobre a Aliada, o trabalho já fervilhava, e os aviões não desapareceram no vazio. A questão principal não era apenas vingar-se, mas fazê-lo de forma que nenhum míssil, nenhum ataque fosse detectado. Os Estados Unidos ativaram toda a sua arquitetura de reconhecimento global, desde satélites em órbita baixa até drones sobre o território russo. Desde os primeiros SPLA, RQ-4 Global Hawk, ou o caso entrou em ação. Essas máquinas capazes de voar a mais de 18 mil metros de altitude começaram a patrulhar o espaço nas fronteiras do norte da Gozia. Movimentos anormais de ZK postos de comando móveis assinaturas térmicas. Ao mesmo tempo, no céu, sobre as zonas internacionais, apareceram aviões de reconhecimento eletrônico RC-135 Rivet Joint, que literalmente sugavam qualquer sinal, desde comunicações militares encriptadas até um clique descuidado no rádio de um batalhão local. Nos Kitabach NORAD e CENTCOM, os analistas não conseguiram detectar nenhuma atividade suspeita. Eles conseguiram recriar o quadro da disposição operacional das forças russas. Também foi utilizada a informação dos aliados da OTAN, incluindo estações de reconhecimento de rádio norueguesas e satélites polacos de órbita baixa. Os satélites tornaram-se o principal trunfo do comando espacial do Zeuara. Com a ajuda de 4 aparelhos com sensores infravermelhos, a sensibilidade foi redirecionada para órbitas densas sobre os distritos militares ocidental e central. A sua tarefa é registrar os movimentos das instalações móveis Iskander, S-400, S-500, colunas de combustível e atividade aeroportuária. Um plano digital e um mapa de vulnerabilidades foram elaborados. Cada ponto de calor, cada complexo LS ativado foi marcado num mapa interativo transmitido em tempo real para os tablets dos pilotos. A movimentação de navios de guerra da Marinha Russa no Mar de Barents causou especial preocupação. Os EUA suspeitaram da possibilidade de um novo ataque, possivelmente com o uso de mísseis marítimos Kaliber ou hipersônicos Zircon. No entanto, a ZOCIA, obviamente, não esperava uma reação tão rápida por parte dos americanos. Como observa o jornal britânico The Telegraph, a tentativa de disfarçar os movimentos do equipamento como exercícios militares falhou. Analistas americanos viram até mesmo rastros de calor de geradores a diesel instalados em abrigos. O uso da inteligência técnica deu início a uma operação cibernética em grande escala, que é uma ferramenta útil. As equipas de telecomunicações do Comando Cibernético dos QOS EUA Cybercom começaram a atacar os centros de telecomunicações, tanto civis como militares. O objetivo era encontrar costuras digitais, vulnerabilidades na roteamento e interceptação de sistemas de controle de defesa aérea e pontos de coordenação em nível distrital. Chegou a informação de que vários aeródromos russos foram temporariamente desconectados do sistema federal de comunicações. A desorganização dentro das estruturas de comando estava se tornando cada vez mais evidente. Como disse mais tarde o analista Jonathan Marks, numa entrevista a Bloomberg em tempos normais, isso leva semanas de coordenação. Com precisão militar e frieza diplomática, o Pentágono agiu. Na última hora, segundo o horário de Washington, tudo estava pronto. O plano não era improvisado. Iron Retribution, retaliação de ferro. Um nome infernal tornou-se parte da operação. Objetivo: 5 alvos-chave no território da Rússia que garantiam a capacidade operacional do S-400, a logística das colunas de combustível, bem como os centros de comando em Murmansk, Arkhangelsk e na região de Novgorod. Cada alvo foi documentado em forma de modelo tridimensional, geografia, profundidade dos abrigos, tipo de cobertura, número provável de funcionários. Naquela noite, os pilotos americanos não estavam apenas a preparar-se para uma missão de combate, eles viam nas suas mãos o futuro de todo o potencial de contenção do Ocidente. Isto é inadmissível.
Como confirmaram fontes da publicação Político, o plano era apoiado por uma logística de vários níveis. Os tanques KC-135 já estavam posicionados no ar e a caminho da costa norueguesa, enquanto os submarinos da classe Virginia avançavam para o Mar de Barents. Comando a fase seguinte deve mostrar o poder. Por um lado, deve eliminar qualquer possibilidade de repetição do ataque. No céu sobre a América do Norte, começou o movimento exatamente 24 horas após o ataque com mísseis à base B-2. Nas bases aéreas em Dakota, Nevada, Missouri e no Reino Unido, as tripulações recebiam as últimas instruções. A canais a frase código transmitida por encriptado Phase Iron is now active. Note vista desde os tempos da tempestade no deserto, a operação começava. Os 90 aviões incluíam os F-35 F-15EX, EA-18G, Growler B-2, Spirit B-1B Lancer, bem como dezenas de aviões de reabastecimento e aviões de controlo de vigilância aéreo. Uma orquestra de precisão mortal tomou conta do céu. À frente estavam os F-35A Lightning II, silenciosos, quase invisíveis. Graças aos complexos integrados de reconhecimento eletrônico ASQ-239, eles não voavam simplesmente para frente, eles examinavam a zona de combate, criando em tempo real um mapa de ameaças digital que era transmitido através do sistema protegido Link 16 a todos os participantes do ataque. Deconstruir um corredor de silêncio na zona de ação dos sistemas de defesa antiaérea russos S-400 e S-500. Em seguida, vinham os Growler e EA-18G. Eles são os maestros do caos invisíveis. Criavam uma tempestade eletromagnética, destruindo os sistemas de rastreamento do inimigo em cada lado. Os operadores viam alvos, fantasmas ou nada. Setores inteiros do campo de radar R mergulhavam repentinamente na escuridão. No caso do Defense One, até mesmo os sistemas de detecção antecipada Voronezh DM em Murmansk e Arkhangelsk ficaram cegos. Os F-15EX e FA-18 Super Hornet aproveitaram as brechas que se formaram. Eles começaram a caçar radares ativos e ZP móveis, armados com mísseis AGM-88 HARM. HARM in the Tomb. Assim, ela pode memorizar as coordenadas ou até mesmo desligar o radar. Isto significa que o radar não tem salvação. O míssil vai chegar de qualquer maneira. E chegou. A noroeste da Rússia, ouviam-se explosões, as fortificações dos crateres eram destruídas e as posições móveis. E na estratosfera, acima de tudo isso, os F-22 Raptor patrulhavam em modo de controlo absoluto. A sua missão, destruir qualquer tentativa de interseção aérea. Nenhum MiG ou Su-57 russo se arriscou a descolar, mas isso não foi necessário. Os aviões russos foram cegados ou perderam a comunicação com o comando. Os B-2 Spirit seguiam os grupos avançados a uma distância de mais de 160 km. Enquanto isso, a tempestade aérea continuava. 12 bombas GBU-57 MOP, pesando 13,6 toneladas, cada era elas, que carregavam a principal arma de destruição a bordo. Essas bombas, apelidadas de terremotos em invólucros de aço, destinavam-se a destruir centros de comando e depósitos de munições profundamente enterrados. Às 02:13 hora de Moscovo, a primeira onda de bombas deixou os compartimentos dos B-2. Minutos depois, a terra nos arredores de Monchegorsk, Plesetsk e ao norte de Arkhangelsk tremeu. Os bunkers construídos ainda na época da URSS desabaram sobre si mesmos. A cratera marcada apenas por cinzas transformou os armazéns em escombros. Os B-1B Lancer atacaram simultaneamente alvos secundários, mas de importância crítica, aeródromos, depósitos de combustível, centros logísticos. As suas armas, 24 mísseis, JSM-ER, cada um dos quais voou sobre o solo, a uma altura inferior a 60 metros, contornando o relevo e deixando vestígios mínimos nos radares. É um ataque a toda a profundidade da cadeia logística.
Eles atingiram alvos nas regiões de Kaluga, Novgorod e Pskov. No entanto, um papel especial coube ao caça submarino da classe Virginia, que se encontrava no Mar de Barents. 20 minutos antes do início da operação aérea, ele disparou 20 mísseis Tomahawk Block 5 contra retransmissores costeiros, destruindo os centros de comunicações russos na região de Severomorsk. A frota e a defesa antiaérea da Carélia coordenaram as ações dos nós. Os analistas americanos compararam as ações a um castelo de cartas. Tirou-se um pilar e tudo desabou. O preço da comunicação por rádio nos quartéis russos foi interrompido por 38 minutos. Durante esse tempo, a Força Aérea do ZEUA conseguiu desferir a maior parte dos ataques. Nesse momento, milhares de espectadores e grandes canais de televisão transmitiam ao vivo. O analista da CNN, David Ignatius, fez uma pergunta retórica. O que resta à Rússia para responder depois disso? E o que você acha? A sua oclusão é uma alternativa ao confronto militar. É verdade que você já tinha decidido, após o primeiro míssil, na Alaska Analysis Givin. Eles fazem a nossa análise dos seus comentários. Passou para a próxima fase. Agora ficou claro apenas por parte de uma potência, se é que foi uma demonstração de força. A história da arte militar, como um exemplo de poder preciso e implacável, entrou em ação na madrugada de 4 para 5 de julho. Após o corredor de silêncio, os ZEUA passaram à fase principal da operação Iron Retribution, neutralizar 5 instalações militares russas importantes que garantem o potencial ofensivo e a influência estratégica na região ártica. O centro estratégico da operação ficava num complexo subterrâneo da base da Força Aérea do ZEUA, em Zamstein, Alemanha, onde oficiais da Força Aérea e da Marinha coordenavam os ataques em tempo real. Green Light Alpha, execute! Poucos minutos antes do ataque, a ordem foi dada. Os B-2 Spirit foram o primeiro ataque. Os bombardeiros Stealth, que parecem fantasmagóricos mesmo nos radares da geração atual, lançaram 2 bombas GBU-57 MOP em cada um dos alvos designados. Os bunkers subterrâneos perto de Arkhangelsk e Monchegorsk, com sistemas de controlo S-400 e depósitos de Iskander, desapareceram numa nuvem de fogo. Estações geofísicas registraram sismos subterrâneos locais comparáveis a um terremoto de 4,5 graus na escala Richter. A Nime foi removido do B-1B Lancer. 4 desses bombardeiros estratégicos supersônicos lançaram um total de 96 mísseis JSM-ER. Eles se moviam em ondas em trajetória descendente, contornando as colinas da Carélia e da região de Pskov, escondendo-se do controlo de radar e alcançando os alvos depósitos de combustível, aeródromos e centros de abastecimento. Um dos principais centros logísticos perto de Nova Ladoga foi completamente destruído, o que colocou em risco o transporte de equipamento do Distrito Central. À sombra do Mar de Barents, o submarino USS Delaware continuava em ação. A sua contribuição foi igualmente crucial. Lançou mais 12 mísseis Tomahawk contra instalações costeiras de defesa aérea e retransmissores de radar. Particularmente significativo foi o ataque ao Centro de Comando da Defesa Antiaérea em Severomorsk, que coordenava o trabalho de 2 divisões de S-400 e um complexo experimental S-500 Prometeu. Imagens de satélite divulgadas posteriormente pela inteligência dos ZEUA-TUS mostraram um quadro chocante dos complexos outrora temíveis. Restaram apenas crateras e fragmentos carbonizados de antenas. Ao lado, podiam ser vistos os restos carbonizados de tanques de combustível e o céu estava manchado por linhas de incêndios. Durante toda a operação de 2 horas do lado russo, o mais impressionante foi que não houve nenhuma tentativa de interceptação. Os caças, Su-35 e MiG-31, não se parecem com hangares. A razão, comunicação total e desorganização do comando. Brookings Institution Coronel. Reformado Peter Singer.
Não é possível destruir os alvos, ela desativou a própria noção de resistência. De facto, a AF foi apanhada num momento em que a rede de defesa aérea, comunicações e logística estava fragmentada. Segundo a mídia alemã, parte dos oficiais da defesa aérea em Murmansk e Vologda passaram a usar comunicações internas por rádio ou até mesmo telemóveis, tamanha era a gravidade da perda do controle centralizado. Na área do aeródromo de Kubinka, foram registradas dezenas de incêndios causados pela detonação de munições. Nos canais do Telegram, surgiram mensagens que descreviam cúpulas de fogo sobre os armazéns e o céu iluminado pelas explosões. A Bellingcat confirmou a destruição no aeródromo na região de Pskov através de imagens do espaço tiradas apenas 6 horas após o ataque. Enquanto isso, a inteligência do Zhekona Siniula continuou seu trabalho. Os aviões RC-135 Rivet Joint interceptaram comunicações de rádio caóticas do lado russo, frases fragmentadas, comandos incompletos, gritos de desespero. O sistema de resistência efetivamente entrou em colapso e tudo isso confirmava. A Agência de Inteligência de Defesa informou que pelo menos 68 lançadores de mísseis, 3 centros de comando aéreo e cerca de 20 depósitos de armas foram destruídos ou completamente destruídos pelo ZOA. E tudo isso sem baixas. Nenhum avião americano foi abatido. Nenhum piloto ficou ferido. A Operação Iron Retribution foi o culminar de 40 anos de planeamento estratégico, aperfeiçoamento da precisão e construção da superioridade tecnológica. Na noite seguinte, quando os últimos B-2 regressavam à base aérea no Missouri, o mundo inteiro já via as primeiras imagens, restos carbonizados de hangares-abrigos de betão destruídos e instalações militares completamente destruídas anteriormente, consideradas inexpugnáveis. A manhã de 5 de julho foi um momento de revelação para o comando russo. Já às 8 horas de Moscovo, os primeiros relatórios internos chegaram pelos canais fechados, a defesa antiaérea não funcionou. Os postos de comando foram destruídos. A resposta é impossível. O que era considerado o escudo de Zosia, os sistemas S-400, Triumph, e os mais recentes S-500, Prometheus, não o viram, não repeliram o ataque. Segundo a publicação Izvestia, as estações de radar Nebo-M e Podlet K1, que fazem parte da estrutura de alerta precoce, deixaram de transmitir dados 40 segundos após o início da supressão eletrônica. No noroeste do país, a situação foi descrita como o desaparecimento de tudo na zona de visibilidade. Os aviões Growler criaram uma onda de interferência tão densa que mesmo os mais recentes módulos de filtragem digital se revelaram ineficazes. Segundo o especialista militar russo Viktor Litov, a escuridão tática era total. É como lutar contra um radar invisível. Era como um cenário das piores simulações do Estado-Maior. Nenhum míssil foi lançado contra o alvo. Nenhum antiaéreo. As unidades terrestres que receberam os sinais de alarme ficaram sem instruções nem coordenadas. Os terminais dos bunkers de reserva mostravam que estavam vazios, não podiam nem confirmar a localização dos alvos. Com permissão da Reuters, um dos ex-oficiais da defesa aérea em conversa chamou isso de genocídio da liderança. PITAB e as forças aéreas e espaciais. Os primeiros 45 minutos da operação Iron Retribution não causaram grande alarme. Os sinais de falhas no funcionamento chegaram de forma dispersa, primeiro da frota do norte, depois da região de Tver, depois de Murmansk. E só quando as imagens de satélite da China começaram a registrar incêndios e explosões é que a situação foi considerada catastrófica. Entretanto, o lado americano trabalhava com precisão. Ainda antes do amanhecer, o Pentágono enviou briefings especiais às embaixadas dos países da OTAN e do Japão. A operação estava concluída. Os objetivos alcançados, não havia planos de escalada, mas a resposta ao ataque de 3 de junho tinha sido executada na íntegra.
isolou o Kremlin do apoio diplomático. Este passo foi estratégico. Le Monde e França, Alemanha expressaram em particular o seu apoio ao direito do EUAR à autodefesa. Indiferente, o Japão reforçou a defesa das ilhas Okinawa. A Rússia, apesar de ser membro da OTAN, optou por não comentar publicamente a situação, assumindo uma posição de espera. Em Arkhangelsk, Pskov e Murmansk, regiões com bases destruídas, ainda havia fumo a subir. Analistas de inteligência americanos confirmaram que os satélites da Planet Labs registraram extensas manchas térmicas. Pelo menos 80% dos alvos designados foram completamente destruídos. Não se trata apenas de um ataque, é uma demonstração tecnológica. Os EUAR mostraram que podem destruir a defesa do inimigo sem se aproximar da linha de frente. O analista Nico Lange, em entrevista à RD, observou: o sistema S-500 falhou, nem mesmo em combate ele não foi capaz de entrar em combate. Este é o estado moral das tropas russas, o momento mais preocupante. Em fugas que surgiram nos canais do Telegram, é possível encontrar mensagens de voz em que os combatentes falavam abertamente sobre pânico no quartel-general, falta de comunicação e explosões incompreensíveis. Termina com as palavras da mensagem: eles nem tiveram tempo de ligar o equipamento. Tudo está silencioso. Às 13h47, horário de Moscovo, por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma breve declaração. No espaço aéreo, ocorreram incidentes relacionados a atividades não autorizadas. Foi realizada uma contra-ação. A situação está sob controle. Informaram o contrário os que trabalham no local, mas os jornalistas. Nas áreas mínimas dos ataques, a infraestrutura civil, o que atesta a extrema precisão dos ataques americanos. E nenhum objeto foi protegido. O sinal foi inequívoco, a tecnologia e o planeamento superam a quantidade. Mesmo milhares de mísseis e os mais recentes sistemas de defesa antiaérea são impotentes contra uma estrutura de ataque conectada e coordenada. No terceiro dia, após o ataque à base B-2 e a operação de retaliação Iron Retribution, ficou claro que o mundo entrou numa nova fase de instabilidade estratégica. Se a CIA queria mostrar que podia atacar o coração do poder americano, os EUAR provaram que podiam destruir a infraestrutura militar do inimigo em poucas horas, sem perdas, sem dispersão, sem concessões. 5 instalações militares russas destruídas, 100 mísseis americanos lançados, nenhum avião abatido. Esses números foram manchetes da CNN, BBC, ZDF, Al Jazeera e NHK. A comunidade internacional se dividiu. Alguns, como Índia e Israel, mantiveram a neutralidade. Outros, como o Reino Unido, a Polônia e o Japão, emitiram declarações de apoio ao aliado que sofreu um ataque sem precedentes. O Pentágono realizou uma sessão informativa aberta ao público. Foram transmitidas imagens de satélite acompanhando a intervenção do general Mark Brooks. A língua russa é hangares. Radares das torres destruídas, casco derretido do ZK, enormes crateras causadas por GBU-57. Os jornalistas permaneceram em silêncio. Os analistas reconheceram que mesmo os mais céticos nunca se viu tal precisão no uso de armas estratégicas. Isto não é o Iraque de 2003, não é a Líbia 2011. A superioridade tecnológica do Zemab-Saiwa sobre um rival com um arsenal nuclear comparável. Uma das características mais importantes da operação tática foi o isolamento do espaço civil. Nenhum bairro residencial ou instalação de energia civil foi destruído. Isso excluiu a possibilidade de acusações de uso excessivo da força por parte da ONU ou de defensores dos direitos humanos. A estratégia americana é fria, mas legítima cirúrgica. Entretanto, começaram as consequências políticas. Conforme relatado pela Bloomberg, começaram as mudanças de pessoal no Ministério da Defesa. A forma como os comandantes das divisões de defesa aérea dos distritos militares do Norte e do Oeste estão a ser substituídos demonstra isso mesmo.
Os analistas consideram que o Kremlin não ficou simplesmente surpreendido, foi colocado numa posição em que não pode reagir sem correr o risco de uma guerra em grande escala. Entretanto, o debate acalorou-se e foi encerrado. Kekine está seriamente preocupado com o nível de penetração da tecnologia americana de supressão radioelétrica. Em círculos fechados, o coronel-general Wu Xiang chamou o que aconteceu de Hiroshima da informação. As consequências econômicas não nos surpreenderam. O valor do índice da Bolsa de Moscovo é de 9%. Investidores ligados ao setor de defesa começaram a vender ativos em massa. A partir de março de 2022, o rublo caiu para 130 por dólar. As sanções não trouxeram alívio imediato, mas os preços do petróleo subiram. Nós comemoramos, e nos Estados Unidos, em que o presidente Donald Trump fez um discurso ao vivo. Os Estados Unidos não têm um conflito. No entanto, se você tocar em nossos pontos fracos, verá que somos capazes de muitas coisas. Sem sombra de dúvida, nós provamos isso. Não foi um ato de agressão, mas um ato de contenção executado com precisão cirúrgica, descreve como Trump agradeceu aos pilotos a inteligência ao Pentágono e aos aliados, enfatizando. Em 11 pontos no dia seguinte, a taxa de aprovação entre os cidadãos do Zilei Tazewa aumentou. De acordo com a Rand Corporation e o Hudson Institute, foi introduzida uma nova era de regresso ao equilíbrio estratégico. Além dos contornos satelitais e dos sistemas de coordenação não tripulados, só que agora com meios digitais. O modelo ataque-resposta está de volta, mas numa versão altamente tecnológica do século XXI. A retribuição de ferro tornou-se um sinal na era dos ataques informáticos, da inteligência artificial e das ameaças hipersônicas. São precisamente a coordenação à rede e a precisão que decidem o resultado. A capacidade de atacar em silêncio e sair ileso. Não é a quantidade, nem os mísseis, nem o chantagem nuclear. Caso alguém ainda tivesse dúvidas, agora tudo ficou claro. Ao tentar cegar os Estados Unidos, ela ficou sem olhos.